E com esse conteúdo muito interessante, porque a partir da semana passada, primeiro vamos dar bom dia, né? Bom dia, professora Domingas. Bom dia a você aí no Polo, bom dia aos nossos colegas tutores. Então hoje é aula 3, uma aula super legal, interessante, com certeza vai contribuir muito hoje com o seu crescimento profissional. E como eu estava falando, esse assunto ele é muito interessante porque, como vimos a história nas nossas últimas 2 aulas, agora vamos começar a partir para a nossa realidade, né, nosso cotidiano. Então estamos num colégio, vamos começar a trabalhar com a realidade da escola, né? Como deve ser trabalhado o computador, a informática nessa escola. E para saber como vamos iniciar isso, vamos ver os nossos objetivos da aula. Conhecer a utilização da informática na educação, indicar o que é necessário para introduzir o computador como recurso pedagógico no ambiente escolar, conhecer pontos relevantes para a utilização de instrumentos adequados à informática aplicada à educação. Ah, professora, mas está comentando tudo isso, como seria essa informática, né? Informática na educação? Porque como vimos, veio de projetos e esses projetos vêm aumentando, vieram crescendo, né? Hoje, o recurso pedagógico de informática, ele é utilizado em quase todas as instituições. O que o professor faz? O professor pega, hoje, trabalha com esses recursos. Todo professor tem o seu computador, trabalha ali com slides, ou às vezes o professor utiliza de mídias, né, como pendrives e para impressões de atividades para os alunos. Isso são recursos, né, tecnológicos, são recursos de informática. Então, quando pensamos em informática na educação, temos que ver toda essa nossa realidade, toda essa tecnologia que está envolvida no dia a dia. Ah, professora, mas um pendrive, isso não é tecnologia não. É tecnologia sim. Sem um pendrive, né, professora? Como ia ser impresso hoje nas né, essas impressoras que fazem esse tipo de impressão. Então, vocês têm que pensar sempre na tecnologia no cotidiano da escola. Um comentário? Exatamente. Algumas coisas bem simples, mas como elas fazem toda uma diferença, né? Como você citou a questão do pendrive. Então, tudo isso são recursos que estão à nossa disposição para realizarmos nossos trabalhos, nossas atividades. São recursos assim que a gente considera não tão importantes, mas eles têm sim a sua grande importância. E quando pensamos em recursos pedagógicos de informática voltada, né, para a escola, começamos a pensar como é planejado isso daí. E é esse planejamento que vamos estudar hoje. Como é planejado, como deve ser planejado, né? A utilização desses recursos no dia a dia. Então, não é assim, vamos inserir informática no colégio. Não. Nós temos um planejamento, tem que ser feito todo um planejamento, tem um processo a ser seguido para que esses recursos contribuam para o aprendizado do aluno. Porque às vezes a gente tenta colocar muita informação e aí acaba que não funciona, ok? Então aqui já podemos ter só uma citação que vai ajudar muito. Com o uso do computador, da internet e de diversos outros recursos da informática, é possível realizar várias ações, como se comunicar, fazer pesquisas, redigir textos, criar desenhos, efetuar cálculos e simular fenômenos. Com a utilização do computador na educação, é possível ao professor e à escola dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, com aulas mais criativas, motivadoras e que despertem nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. A informática é isso, né? O aluno está ali, eu costumo falar que não existe aula teórica, né? Toda aula teórica também tem um pouco de prática. Se o professor falar bem assim, hoje nós iremos estudar comunicação oral e escrita. Isso daí vai ter uma parte prática. Por quê? Porque uma hora você vai ter que redigir um texto, né, professora? Então, assim, aí não tem essa
questão da teoria ser separada da prática, que nem falam. Claro que tem assuntos que são mais teóricos, mas todos eles dá para colocar um pouquinho na prática. No caso da informática na educação, ela já é voltada para, como eu posso falar, agregar esse valor no aluno. O aluno, ele tem essa facilidade, ele vai ter mais curiosidade, ele vai querer se aprofundar no assunto. Por quê? Porque a informática você vai ter sempre um laboratório. E quando você está dentro de um laboratório, você já pensa assim, eu vou digitar, eu vou mexer no computador. E é a proposta pedagógica. O aluno ter esse processo, ser capaz de ligar, desligar o computador, como vamos ver à frente, ele salvar os trabalhos dele num pendrive para levar para casa, fazer essa impressão. Por quê? Porque daí ele está vendo o resultado do trabalho dele, né? De todo o trabalho que ele fez. Um comentário? Então, referente ao que você falou da teoria e da prática, é importante você conhecer o equipamento, de que forma ele pode ser utilizado, de que forma ele pode contribuir nesse processo pedagógico, nessa formação voltada para o aluno. É também importante frisar que nessa caminhada, quando você conhece bem a teoria, você vai fazer uma boa prática. Existem pessoas, né, que falam, alguns referenciais teóricos, que as duas estão distantes, mas na realidade as duas se complementam. Tanto a parte teórica como a prática, elas são importantes nessa caminhada pedagógica, com certeza. Isso mesmo, vamos ver aqui. O computador é um instrumento que pode ser utilizado para facilitar a aprendizagem individualizada. Por meio dele, é possível ouvir rádio, ver vídeos, ler revistas e jornais, reproduzir e gravar CD, conversar com outra pessoa, como se estivéssemos ao telefone. Então, o computador, ele dá essa oportunidade, né? Ele traz isso daí para o aluno. Não só para o aluno, para nós mesmos. Ele traz essa facilidade de acesso. Então, eu quero ler uma revista, eu não preciso ir na banca de revista comprar essa revista. Eu posso acessar na internet. Eu quero ver um artigo do professor fulano de tal. Eu acesso na internet, com certeza o artigo dele deve estar disponibilizado. Então, hoje essa facilidade, que nem eu falei para vocês na aula anterior, a questão de vocês fazerem pesquisas, né? Falar que o estudo, ele não é apenas, eu tenho que estar com o livro na mão, eu posso fazer uma pesquisa, o computador, ele é para o bem. Então, eu posso, por mais que a internet, ela tenha muitas informações, mas tem informações muito boas, e essas informações agregam no nosso dia a dia. Então, para mim não ter que ir na biblioteca municipal da minha cidade, eu posso pesquisar no computador, né? Eu acesso a internet e faço essa pesquisa. Então, vocês têm que começar a ver o que ele agrega de bom, né, para a gente e para os nossos alunos, ok? A introdução à informática como recurso pedagógico na escola. Então, deve partir da constatação feita pela própria comunidade escolar da necessidade de mudança no processo educacional, a fim de adequar o ensino às novas demandas sociais. Para que os recursos e os benefícios da informática possam ser utilizados de forma consciente, eficaz e crítica, é necessário haver mobilização, discussão e reflexão sobre o emprego. Então, a gente não pode pensar assim, vamos implantar esses recursos na escola. Não, tem que ter um planejamento, como eu falei para vocês. Tem que haver um planejamento, tem que ter discussão. Então vamos discutir isso com quem, professora? Vai ter aí entre o coordenador do curso, entre os professores, entra toda a comunidade escolar, como todos os funcionários, o que vai impactar para eles isso daí. E aí entra também, né, o mais importante, que são os alunos. Como eles gostariam de estar vendo, né, esses recursos, como eles gostariam de estar estudando. Então, assim, não posso só implantar, como dizem o ditado popular, né, de goela abaixo. Não, nós temos que pensar quais são os benefícios, né, que vai trazer isso daí para a nossa escola. Então, vocês têm que discutir, têm que fazer reuniões, têm que ver o que vai ser implantado, porque tem muita coisa para fazer, né, mas o que a gente vai fazer? Então, são alguns processos que devem ser seguidos para esse planejamento ocorrer bem. Quando se fala em informática na educação,
é preciso considerar a proposta pedagógica da escola. Todas as pessoas envolvidas no processo educacional precisam debater e definir como será a utilização da informática na escola e qual seu objetivo, considerando os interesses e as exigências da comunidade e da sociedade. Então, como eu falei anteriormente, qual é o objetivo de implantar isso daí na instituição? O que ela vai trazer de bom para a nossa escola? Vai contribuir mesmo? Ou vai ser apenas um investimento sem nenhum propósito, onde vão usar os primeiros dias, depois não vão usar mais? Então, tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser conversado com toda a comunidade da escola. Por quê? Porque não adianta implementar uma coisa na minha escola se ninguém vai utilizar. Ainda mais na questão da informática, que sai com um custo um pouquinho mais elevado, né, professora? Exatamente. Aqui, com base no que você acabou de falar, referente à proposta pedagógica da escola, ela deve ser pensada também de forma coletiva. Ou seja, você aí, futuro técnico em multimeios, você poderá com certeza contribuir com a tua visão, com o teu olhar referente a essas questões pedagógicas. Porque o fazer pedagógico, ele envolve vários elementos. O saber fazer, o planejamento, a organização, a participação, as inovações também. E aqui nesse campo, cabem com certeza as inovações tecnológicas, porque hoje a escola, ela caminha com as novas tecnologias, ela caminha com esse leque de oportunidades que com certeza os alunos serão todos beneficiados e quem trabalha na escola também. Isso mesmo. E com isso vamos verificar o próximo TICs. Eu gosto muito desse assunto, tecnologias de informação e comunicação. Hoje, as TICs, né, elas são recursos pedagógicos mesmo, de informática, que trabalhados para o lado, né, da aula. Eu fiz um curso recentemente que o nome dele era TICs mesmo. E a proposta do curso era o seguinte, era implementar uma metodologia de planejamento de aula que não fosse modo convencional. Qual é o modo convencional? O professor, ele tem um plano de aula, onde ele vai escrever todas as ações que serão feitas. Então, diariamente, ele tem uma série de ações. Então, ele vai prever o que ele vai fazer dentro de sala de aula. Como vai ser ministrado esse conteúdo. Que nem fazemos aqui. Temos a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, até a 9ª aula. Então, na proposta do curso, o que eles faziam? Você ia fazer isso daí, né? Só que não poderia ser do método convencional. Você teria que arrumar outra tecnologia para fazer. Então, teve professores que fizeram com organograma. Eu mesmo, no meu caso, eu fiz com a ferramenta do Google, que é o Google Docs, que eu peguei os documentos de lá, deixei tudo online. Então, assim, cada um teve que implementar esse plano de aula de uma maneira diferente. E o TICs nada mais é do que isso. Você trazer essa tecnologia para dentro da escola, né, para o conceito educacional, sendo inovador. Aqui, conforme ela fala o seguinte: verificar quais são os pontos de vista dos docentes e dos funcionários em relação aos impactos das tecnologias na educação. Por que ela fala isso, nossa autora? Porque quando você trabalha com qualquer mudança na educação, você tem, assim, não só na educação, né? Você tem impacto, você tem o lado, né, positivo e o lado negativo. E tem que verificar qual que vai, né, o que vai acontecer, o que será feito, como será feito, como será implantado. Então, esses impactos devem ser previstos. Sempre, é o planejamento. Aí a gente parte do princípio que planejar é necessário. Para fazer qualquer coisa, você tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo. Para eles começarem a implantar a informática na educação, eles não demoraram tantos anos fazendo testes, fazendo pesquisas. Assim também deve ser quando você for implantar na sua escola. Comentário, professora? Eu só queria comentar aqui, no dia 5 de fevereiro desse ano, aconteceu uma campanha a nível mundial, a Internet Segura. Os órgãos competentes, aí como a Polícia Federal, entre outros,
fizeram essa divulgação referente a isso. De certa forma, nós sabemos que o acesso à internet, ele oferece muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo requer muitas medidas preventivas, principalmente quando se trata de uma escola. Na escola, nós precisamos saber o que nossos alunos acessam e com quem eles falam, porque cada computador ela também tem a sua identidade, né? Então é importante nós, enquanto responsáveis pelo setor, sabermos exatamente o que esses impactos podem acarretar nesse ambiente escolar e tomar algumas medidas no sentido de preservar a integridade dos nossos alunos também. E só relembrando que a professora chegou a comentar isso na aula de laboratórios, que ela falou bem assim, que você, técnico em multimeios, deveria, junto, né, com o profissional da TI, da tecnologia da informação, aí, da área de informática, verificar ferramentas disponíveis no mercado que bloqueassem alguns acessos dos alunos para eles não perderem o foco. Lembra, professora? Então, assim, isso é essencial. Por quê? Porque conhecemos os alunos, eles são curiosos, então a gente sempre tem que pensar nesse lado, para não ocorrer do que? Ele fugir do nosso planejamento, né? Qual é a nossa proposta pedagógica para os nossos alunos? Que eles utilizem a ferramenta para pesquisas e para fazer documentos, para fazer seus trabalhos. Porém, eles não podem perder o foco. Vai que eles começam a acessar coisas indevidas, né? Conteúdos até impróprios para a idade deles, né, professora? Exatamente. Então, nós devemos contemplar no nosso planejamento o que de fato é importante para a aprendizagem do nosso aluno, tomando certos cuidados para que eles não acessem, já que o acesso ele é livre, ele não tem esses bloqueios, né, principalmente nessas redes escolares. Então a gente tem que tomar alguns cuidados nesse sentido mesmo e contemplar o que de fato é mais importante, que é o planejamento pedagógico e a aprendizagem dos nossos alunos. Isso mesmo. Então, continuando aqui, discutir com os alunos quais são os impactos que as tecnologias provocam nas suas vidas cotidianas e como eles se dão com os diversos instrumentos tecnológicos. Integrar aos recursos tecnológicos de forma significativa o cotidiano educacional. Então, esses impactos, eles também devem ser discutidos com os alunos, porque, às vezes, o aluno ele não tem esse acesso fora da escola. Então, não tem como eu, como professora, passar para ele um conteúdo onde eu exija que o término dele seja fora da aula, né, professora? Isso daí, o aluno vai falar assim, não, professora, mas eu não tenho acesso a computador fora da sala, eu só tenho aqui no colégio. Então, isso deve ser discutido com os alunos também. Você deve prever esse tipo de... no caso, você que eu falo, né, é o professor. Você está ali para auxiliar, né, como funcionário, como técnico em multimeios. Então, o professor ele deve prever esse tipo de ação. O aluno ele tem que estar ali. Aí entra também a discussão da escola. Vamos disponibilizar esse ambiente nos intervalos? Haverá alguém que possa estar acompanhando esses alunos, porque isso daí tudo entra no planejamento. Porque se a minha demanda de alunos não tem acesso fora da instituição, eu devo conversar com o meu professor para que ele passe conteúdos que ocupem aquele determinado tempo. Então, tudo isso é o planejamento. Deve ser discutido tanto com alunos, com os funcionários, com vocês, né, que são os técnicos em multimeios, com a coordenação, para que chegue a um bom senso. Professora? Exatamente. Envolver as famílias e os demais segmentos da comunidade escolar nos processos de discussão e implementação das novas tecnologias do cotidiano escolar. Então, você envolve todo mundo. Então vamos começar a passar aquilo ali, mas a família também tem que saber. Porque o aluno, a mãe, o pai, a família desse aluno, ela precisa conhecer como o colégio está agindo, né? Como essa tecnologia, né, está agregando ao aluno. Então, quando o aluno chegar em casa, um exemplo disso é quando o aluno chega em casa e fala assim, preciso de um computador, pai.
Aí o pai vai falar assim, mas pra quê, meu filho? Você nunca precisou até hoje, que não sei o quê. Aí o aluno vai explicar, não, pai, porque lá no colégio começamos a trabalhar com isso, estudar, a gente está vendo que facilita o nosso dia a dia, dá para fazer pesquisas. Então, o legal é envolver a família logo, né? Conversar com a família, vamos fazer uma reunião e vamos discutir com a família como eles vão aceitar, né, essa nossa proposta. Então, tudo isso é uma questão de conversa, né, e discussão, discutir com todos os envolvidos nesse processo para implementar essa tecnologia na escola. Considerando a proposta pedagógica da escola, é possível classificar a utilização do computador na educação de duas formas. A primeira forma é por disciplina e a segunda por projetos educacionais. Então, podemos classificar a utilização do computador por disciplina e por processos educacionais. Como funciona isso? Vocês têm alguma noção? Vamos ler aqui e vamos tentar dar uma explicada. Por disciplina. Nessa modalidade, os professores utilizam os computadores como reforço, complementação ou sensibilização para os conteúdos abordados em sala de aula, em sua disciplina específica ou de forma isolada. Então, o professor, por disciplina, essa forma do professor implementar por disciplina, é o que? Ele usar como reforço da aula dele. O professor está dando aula e aí ele, em algum certo momento, ele acredita que deve ser feita uma pesquisa. Então, ele entende que ele precisa de um reforço. Aí ele vai solicitar, né, o uso da tecnologia. E bem aqui tem o seu papel de técnico em multimeios, que seria preparar o laboratório para receber os alunos e professores da disciplina específica, bem como participar da escolha ou proposição dos aplicativos, programas de computador que serão utilizados. O professor pode chegar com você e falar bem assim, nossa, estou dando uma aula para os meus alunos e estava querendo preparar uma aula diferenciada para eles, que eles pudessem interagir com o computador. Aí você, como técnico em multimeios, você vai falar assim, professor, tem lá um programa no computador que seria legal se eu implementar para esse aluno. Um exemplo é o professor de português. Fala assim, eu estou dando aula de comunicação oral e escrita, e aí eu queria que meus alunos redigissem um texto, mas que fosse rápido, que com isso eles utilizassem o computador. Aí o que vocês, como funcionário, ia falar? Professor, podemos utilizar o computador lá do laboratório, onde os alunos podem usar o editor de texto. Eles digitam o texto, depois dá para eles salvarem no pendrive ou imprimir mesmo esse conteúdo. Então, você já tem essa proposta também para auxiliar o professor, caso ele tenha dúvidas. Um comentário, professora? É importante aqui você perceber como o teu trabalho é importante nessa parceria aí com o docente, onde ele vai realizar o trabalho por disciplina. Então, você... por mais que você não tenha aquele conhecimento acadêmico do professor, mas você tem o conhecimento que é o básico e necessário para você realizar suas atividades enquanto técnico. Então, nunca esqueça disso, você é um parceiro nessa caminhada aí junto ao professor da disciplina e com certeza você vai poder contribuir muito com os alunos que você estará ali responsável de certa forma por eles também. E como está dizendo ali, você, além de poder auxiliar o professor nesta parte, você vai receber os alunos no laboratório. Então, ali você precisa verificar se o laboratório está em ordem, pedir, né, solicitar para os alunos, manter tudo organizado. Aqueles procedimentos básicos que a professora explicou na aula de laboratórios. Então, assim, é muito importante o seu papel nesse contexto. Tanto por disciplina, como vamos ver agora como proposta educacional, você como técnico em multimeios, o seu papel é essencial. Por quê? Porque você é o braço direito nesse caso. O professor ele vai precisar sempre do seu auxílio
Porque no laboratório tem muitas coisas que também não podem ser mexidas, ou pode ocorrer de acontecer no computador não funcionar, você está ali para auxiliar o professor, chamar um técnico para ver aquele computador. Então, imagine só o quanto você é importante nesse trabalho junto com o professor. Por projetos educacionais. Nesse enfoque, a utilização da informática acontece de forma integrada entre as várias disciplinas no desenvolvimento de propostas de projetos. Nesse caso, propostas educacionais, ele já traz as disciplinas, né, trabalhando em si. Você pode trabalhar com, no caso, o professor ele pode querer trabalhar com outro professor, ou ele pode trabalhar assim, eu estou com uma disciplina de português, e aí, só que eu quero que eles façam uma pesquisa de campo, então eu vou usar um pouquinho do conteúdo de outro professor. Então tem todos esses trabalhos. E nessa proposta, o seu papel, aqui, ele já fica mais por parte do coordenador. Então aqui, ó, requer-se um planejamento coordenado e com fins interdisciplinares e colaborativos, no qual o técnico em multimeios deve compor a equipe propondo o melhor uso dos recursos disponíveis. Afinal, este curso em multimeios didáticos de que você participa tem o uso de laboratório de informática como um de seus objetivos. Então, aqui vocês podem verificar que, além de vocês terem papel, né, uma função de ajudar a contribuir para essa proposta, vocês também têm o peso que, no curso de vocês utilizam um laboratório. Então, vocês sempre tem que pensar nesse peso. As mesmas dificuldades que vocês estão tendo hoje, os alunos, eles também vão ter. Eles também vão querer. E vocês já têm, além do peso de ter feito o curso, vocês têm a experiência. Porque às vezes a gente tem o curso, mas não tem a prática. E vocês já têm a experiência, porque vocês viveram isso, né, professora? Exatamente. Então, assim, vocês sempre tem que pensar nessa possibilidade. Que eu tenho uma responsabilidade de estar ajudando os professores, a coordenação, em organizar essas propostas de estudo, ok? O modo de utilização do ambiente de informática também é uma questão a ser discutida. Com base neste questionamento, classifica-se a utilização dos ambientes de informática em duas maneiras. Sistematizada. Então, podemos ter um ambiente de informática sistematizada, quando os horários são definidos previamente, durante o planejamento das aulas. O coordenador da escola designa o momento do ambiente de informática para cada professor, que pode ser semanal ou quinzenal, por exemplo. Então, a sistematizada, né, essa maneira sistematizada de utilizar, o professor ele vai ter aquele horário, ele vai ter aquele dia destinado, né, para ser ministrado a aula no laboratório, utilizando esses recursos. Então, quando pensamos em métodos sistematizados, também podemos pensar que esse coordenador pode estar definido no organograma da escola para esta função específica. Pode ser responsável pelo laboratório ou o coordenador pedagógico que acumularia essa função. Porque parece pouco, mas usar um laboratório de informática requer o quê? Planejamento também. Então, o que eles estão falando? Que essa maneira sistematizada, o coordenador ele poderia estar sendo apenas um coordenador de informática, ou ele poderia ser o coordenador pedagógico. Então, ele poderia acumular essa função. Seria mais uma função, né, para ele no dia a dia. Um comentário? E é importante também destacar aqui um ponto. Quando há o planejamento, você já recebe ali do seu coordenador, no caso o coordenador pedagógico, um cronograma de utilização do laboratório.
E isso é importante porque, por exemplo, nós sabemos que os laboratórios das escolas, eles são encaminhados pelo Ministério da Educação. Então, eventualmente, né, ou sempre que for possível e necessário, as equipes do MEC passam nas escolas fazendo a avaliação desses laboratórios. E quando você tem um cronograma de utilização do laboratório, você passa algo organizado que está sendo feito pela escola. E aí deixa de lado aquela visão de que só se utiliza o laboratório quando o professor falta, porque não tem ninguém para ficar no lugar dele e eu não posso mandar os alunos embora. Eu tenho que dar um jeito na escola de segurar essa turma até o término da aula. Então, esse planejamento ele é muito importante também, seja feito pelo coordenador pedagógico, que organiza os horários, como também pela pessoa que cuida do laboratório juntamente com os professores. Interessante isso que a professora acabou de colocar, da parte que utiliza o laboratório quando o professor falta. Dá também para fazer na escola essa proposta pedagógica. Professor, se o senhor pretende se ausentar em alguma vez, deixa uma atividade que os alunos já fizeram, assim, algo semelhante, para que seja aplicado no laboratório. Por quê? Porque daí não fica como, eu estou tampando o buraco, né? Não. O professor se planejou, deixou uma atividade e essa atividade, às vezes, nem precisa de um outro professor para aplicar. Você pode estar acompanhando os alunos. Por quê? Porque os alunos já estão habituados com aquele ambiente. Então, o professor deixou a atividade, a nossa supervisora ou a coordenação mesmo conversa com os alunos, o professor não pôde estar hoje presente, mas existe uma atividade, né? E vocês vão realizá-la lá no laboratório. Então não fica nem com aquela impressão que, estou tampando um buraco, porque realmente não está, foi planejado, né, essa falta. E também o aluno não vai para casa após, né, não ter aula. Então, assim, a gente tem que sempre planejar. O planejamento ele é essencial no nosso dia a dia por causa disso. E a outra maneira é a não sistematizada, que é o uso do ambiente de informática, ele é livre e depende do interesse e da necessidade do professor, que agenda seu horário. Nesse caso aqui, como no outro ele já era uma maneira mais, né, que o professor tinha que estar, aqui não, o professor vai ver se é necessário, e se for necessário, ele agenda esse dia para ele utilizar o laboratório. Porém, ele pode querer uma terça e esse laboratório já está agendado. Então, eu acredito que a sistematizada, ela é mais interessante por esse fato, né, de planejamento. E aqui, nesse contexto, o técnico em multimeios tem especial importância, pois poderá propor diversas atividades alternativas para o uso do laboratório na escola, sejam elas por disciplina ou por projetos educacionais, que foi o que eu falei, né? Às vezes o próprio técnico em multimeios, ele pode estar auxiliando nessas atividades, ele pode estar propondo ao professor algum tipo de dinâmica para fazer com os alunos ali, porque ele já conhece, ele tem experiência desse ambiente, né? Que nem vocês estão tendo hoje. Outra questão a ser considerada na utilização da informática na educação é o objetivo de sua aplicação. A forma de utilização do computador deve variar de acordo com o objetivo a ser alcançado, sendo importante sua utilização pelas várias possibilidades apresentadas. O importante é questionar o objetivo que se quer atingir ao utilizar o recurso tecnológico na prática pedagógica, avaliando suas qualidades e limitações. A autora sugere duas classificações do uso do computador quando o objetivo de sua aplicação na escola. A primeira o que eles estão querendo comentar? Que você tem que ter um objetivo, você não pode apenas lá implantar, né, essa utilização na escola do laboratório de informática sem ter um objetivo, né? E a autora propõe duas. Proposta pedagógica, né? A escola utiliza o computador como ferramenta para complementos e sensibilizações disciplinares,
ou projetos educacionais. Para isso, os alunos precisam estar aptos a manusear o computador e trabalhar com softwares. Softwares são programas, né, de computador. Então, para essa proposta pedagógica, o aluno ele tem que estar apto a fazer isso daí. Se o aluno não tem conhecimento nenhum, o professor tem que começar do zero, né? Ele tem que explicar como deve ser esse manuseio, como ele deve ligar o computador, como ele deve trabalhar com o computador. E o objetivo social, que a escola preocupa-se com repassar para os alunos alguns conteúdos tecnológicos. Trabalhar apenas nesse enfoque pode provocar um desconhecimento por parte dos alunos sobre como relacionar as ferramentas tecnológicas aprendidas com suas tarefas, aliadas com suas atividades básicas do dia a dia. Então, o social, o aluno ele já tem que, né, ela trabalha mais em grupo, né, em questão de sensibilizá-los, né, falar para mostrar para eles que existem as ferramentas, mas existe uma preocupação, o aluno não ter a prática, porque precisa ter a prática. Então, podemos pensar que a pedagógica, ela traz essa maneira mais fácil de trabalhar com os alunos, né, que o aluno ele tem que conhecer, por mais que ele tenha que ter um conhecimento prévio desse assunto, dos softwares, das ferramentas que vai utilizar no computador, mas daí o professor pode estar passando dentro de sala de aula, né, professora? Exatamente, a questão de orientar, né, quanto ao que tem disponível, de como saber fazer. Então, tudo isso são orientações que podem ser dadas tanto pelo professor, como também pelo técnico em multimeios didáticos. Ok. Nesse caso, o técnico em multimeios didáticos deverá estar sintonizado com as práticas docentes do professor, bem como as demandas da comunidade escolar, para que possa propor ou participar de ações voltadas para fins específicos. Isso quer dizer orientar o uso e onde encontrar alguns programas, o que veremos mais à frente. Aqui a autora sugere mais uma vez, a prática indicada é conciliar os dois enfoques, o pedagógico e o social. Então teria que trabalhar os dois juntos. Na elaboração do plano de curso com a utilização da informática, devem ser previstos momentos e orientações tecnológicas. E aqui considerações sobre a utilização dos ambientes da informática, né? A impressão dos trabalhos, foi o que eu falei para vocês, é uma das atividades que mais motivam os alunos. Os alunos devem aprender a ligar e desligar o computador. Os alunos devem iniciar todos os programas que serão utilizados durante a aula. Cada aluno ou equipe deve ter um CD ou pendrive para copiar seus trabalhos. Os momentos nos laboratórios de informática devem ter muitas atividades práticas. No ambiente de informática devem existir mesas e cadeiras para a realização de outras atividades que não sejam utilizadas diretamente o computador. E os alunos ganham autonomia no trabalho, podem desenvolver boa parte das atividades sozinhos, de acordo com suas características pessoais. Então, o que ela está dizendo aqui? Que o aluno, ele tem que iniciar tudo no laboratório. O professor não pode, não mexe. Ah, você não vai apertar nesse botão porque você pode não conseguir. Não, o aluno ele tem que ligar o computador, o aluno ele tem que iniciar os programas, o professor tem que auxiliar o aluno a falar bem assim, olha, Joãozinho, clica no botãozinho aí da CPU. Aí Joãozinho fala, professor, não estou achando. Aí o professor, então tá bom, deixa eu mexer. Não. O professor, não, esse botãozinho que tá aí, nessa caixa preta, isso daí é um gabinete. Explicar dessa maneira para ele. Aí o Joãozinho ligou o computador. E agora, professor? Agora você clica nesse ícone para iniciar. E agora, professor? Mas professora falando assim, vai demorar horrores essa aula. Mas o aluno ele tem que ter essa prática. O aluno ele tem que iniciar esses programas, ele tem que iniciar o computador para ele criar o hábito. Ele tem que criar o hábito de estar trabalhando com essas ferramentas. Então ele tem que criar o hábito de fazer tudo no computador, sem depender do outro, né, professora? É o princípio da autonomia.
o aluno, ele de certa forma, ele é o responsável também pela sua aprendizagem. Ele precisa ter autonomia para resolver questões, para encontrar soluções, para problematizar. Então, tudo isso faz parte também desse processo de formação do nosso aluno. E isso, como a autora está dizendo, são as vantagens, né? Como verificamos aqui, sobre a utilização do ambiente de informática. E aqui a gente viu algumas vantagens e em função da gama de ferramentas disponíveis nos softwares, os alunos, além de ficarem mais motivados, também se tornam mais criativos. A curiosidade, que eu falei para vocês agora, mais cedo, é outro elemento que pode ser bastante aguçado com a informática, visto que é ilimitado e que se pode aprender e pesquisar com softwares e sítios da internet. Então, os alunos, eles têm que ter essa curiosidade, eles têm que querer, né, encontrar respostas. Então, ele tem que pesquisar na internet, ele tem que procurar isso. E você, como funcionário técnico em multimeios, você pode estar auxiliando o professor. Não, professor, não tem problema o aluno mexer ou o aluno tentar acessar a internet, porque ele não vai acessar conteúdo impróprio. Por quê? Porque eu já verifiquei com um técnico de informática que ele deixou bloqueado esses conteúdos impróprios. Então, o seu papel é fundamental, você está ali para auxiliar, para estar verificando essas situações para que o professor não fique preocupado. Meu aluno não vai acessar nada no computador porque ele pode acessar, um exemplo, pornografia, né? Porque é liberado, que nem a professora falou, esse tipo de conteúdo é liberado. Ah, não, mas eu já conversei com o técnico em informática e o técnico em informática me garantiu que o aluno não vai conseguir acessar esse tipo de conteúdo. Estão entendendo o peso que vocês têm? Aí aqui, ó, os alunos com dificuldades de concentração tornam-se mais concentrados utilizando o laboratório. As aulas expositivas perdem espaço para os trabalhos corporativos e práticos. Estímulo a uma forma de comunicação voltada à realidade da globalização. A informática passa a estimular o aprendizado de novas línguas e também contribui para o desenvolvimento de habilidades de comunicação. Planejamento das aulas com utilização da informática. No planejamento das aulas deverão ser descritos os objetivos a serem atingidos, os conteúdos a serem abordados, a estratégia a ser utilizada para alcançar objetivos previamente definidos. Outra também, que deve ter nos planejamentos, eles devem ser realizados em equipes. Dessa forma, a utilização da informática torna-se mais ampla e dinâmica. Devem ser previstas práticas sociais de informática nos planos de aula, sempre relacionando as ferramentas com as mudanças sociais. E com isso, vocês podem fechar o quê? Que para ter a informática aplicada na educação, tem que haver esse planejamento. Tem que ser conversado com quem? Com a comunidade escolar. E o que o meu aluno ganha com isso? Ele ganha mais autonomia, ele consegue desenvolver as atividades sozinho, ele consegue trabalhar em equipe, ele cria mais concentração. Por quê? Porque ele sabe que ali é ele e a máquina. A máquina é ele que tem que conduzir a máquina não tem como conduzir ele. Então, é essencial. O professor ele tem que pensar o quê? Que ele deve planejar, como deve ser a aula dele. Ele deve marcar uma aula quinzenal ou ele deve fazer o quê? Quando eu achar necessário, eu vou ter a minha aula. E você como técnico em multimeios, como você deve fazer? Você deve, o laboratório está montado, não preciso verificar nada. Ou não, eu fui avisado que vai ter aula no laboratório, vou verificar se está tudo correto, se os computadores estão ligando, vou fazer esse processo de ligar e desligar o computador para que quando o aluno entrar, ele possa ligar o computador e ver que está tudo ocorrendo bem. Então, fiquem com esses pensamentos, né, professora? Exatamente, com esses pensamentos agora nós iremos às nossas atividades. Vamos ter nosso intervalo para vocês responderem às atividades, ok?
Voltamos. Como foram as atividades? Como vocês... Professora, enviaram bastante respostas? Sim, sim, temos aqui algumas respostas. E como eles interagiram? Todos os polos estão presentes? Temos aqui a participação de Espigão do Oeste, da Keila de Cujubim, né? O Joel também está com um probleminha no sinal, mas está aqui conosco. Temos também a participação de Guajará-Mirim. Quem mais? Espigão do Oeste, já falei. Guajará-Mirim, Costa Marques, que é o Joel, nosso colega. Por enquanto são essas as participações. Nós vamos iniciar as correções. Se vocês não tiverem encaminhado todas ainda, podem enviar, que a professora Domingas está ansiosa e eu também para receber, ok? A primeira questão. Considerando a proposta pedagógica da escola, é possível classificar a utilização do computador na educação em duas formas, né? De duas formas. Quais são? Aí aqui nós temos, né, as 4 opções. Letra A, por disciplina e projetos educacionais. Letra B, por disciplina e internet. Letra C, por informática e por disciplina. E letra D, por computador e informática. Professora, quer passar a resposta para depois a gente explicar essa questão? A Maria José encaminhou a resposta referente à letra A, lá de Espigão do Oeste. Só não disse de quem foi a resposta, mas eu acredito que seja da Senilda, porque as demais questões estão com o nome da Senilda. Então está corretíssimo. Deixa eu só explicar para vocês. Aqui, ó, a proposta pedagógica da escola é classificada, né? Pode ser classificada em duas formas, de duas formas. Por disciplina, que é quando o professor, né, ele quer agregar, ele quer fazer um reforço à disciplina dele, ele vai solicitar a coordenação, o laboratório, para fazer esse reforço, né, para auxiliar a disciplina dele. E a proposta projetos educacionais são os projetos que podem ser feitos entre várias disciplinas, né? Então eu posso fazer um projeto na escola onde vamos utilizar, né, o laboratório de informática, e aí essa proposta fica projetos educacionais. Então só quando for fazer entre as disciplinas, professoras, não. Eu posso criar um projeto dentro da minha sala de aula e o meu aluno, né, meus alunos fazerem também. Eu posso fazer uma equipe dentro da minha sala de aula, 2 equipes, cada uma vai criar um projeto. Então, mas nessa parte por projetos educacionais, é mais na questão de projetos mesmo. E por disciplina é a questão do reforço, né? O professor querer utilizar o laboratório para reforçar o conteúdo que ele está ministrando. Questão 2. A escola utiliza o computador como ferramenta para complementos e sensibilizações disciplinares ou projetos educacionais. Para isso, os alunos precisam estar aptos a manusear o computador e a trabalhar com softwares. Nesse contexto, qual o papel do técnico em multimeios didático? Então, nesse contexto onde o aluno ele precisa estar apto para manusear, né, o computador, mexer com os softwares, qual é o seu papel? Onde você entra nessa situação? E aí, professora? Nós temos aqui a participação da aluna Senilda. A resposta foi encaminhada aqui pela nossa colega Maria José de Espigão do Oeste. E a Senilda diz o seguinte: o papel do técnico é de preparar o laboratório, ter conhecimento do plano de aula do professor para preparar o conteúdo, os programas adequados para cada aula. Então, aqui a resposta da Senilda. Nossos agradecimentos aí pela tua participação. Isso mesmo, Senilda, ótima resposta mesmo. O papel do técnico é esse, preparar o laboratório, né? Preparar, deixar apto para que os alunos possam. Mas só para complementar a sua resposta, eu coloquei uma aqui.
Nesse caso, o técnico deve estar, deixa eu só mudar minha caneta, deve estar sintonizado com as práticas docentes do professor, bem como as demandas da comunidade escolar, para que possa propor ou participar de ações voltadas para cada fim específico. Isso quer dizer orientar o uso e onde encontrar alguns programas. Então, nesse caso específico desta questão 2, o teu papel como técnico, ele é o quê? A orientar. Ele tem que orientar onde encontrar alguns programas. Ah, não existe, professor. O professor chega e fala assim, eu estou precisando de um programa tal. Então, qual é o seu papel nesse caso? Sim, professor, esse programa a gente pode conversar com o técnico, né, de informática, podemos instalar. Então, o teu papel é mais do que preparar apenas esse laboratório. É compreender o que o professor necessita para ministrar essa aula. Mas a resposta, Senilda, está corretíssima. Por quê? Porque a partir do momento que o professor diz a necessidade dele para aquela aula, eu estarei preparando, né, esse laboratório, correto, né, professora? Exatamente. Então, está corretíssima a sua resposta, Senilda. O que só quero que vocês pensem aqui, essa questão, que nesse caso, quer dizer orientar, né, e onde encontrar alguns programas. Porque não é porque eu não sou técnico, né, de informática, que eu não sei onde vai encontrar alguns programas. Não tem aqui lá, eu conheço um amigo que tem um amigo, então, eu tenho lá o meu colega de trabalho, que é o técnico, né, de informática, e eu posso perguntar para ele, olha, o professor tal vai precisar de ministrar uma aula onde ele precisa de um programa, tal. Como eu faço? Como a gente faz para instalar? Aí o técnico de informática, ele vai, né, te passar, ou vai junto com você fazer a instalação desse programa, ou te mostrar os caminhos para ele. Então, você tem que pensar que esse é seu papel nesta questão, ok? Questão 3. A utilização dos ambientes de informática é classificada de duas maneiras: sistematizada e não sistematizada. Explique cada uma delas. E aí, professora? Nós temos aqui novamente a participação da Senilda de Espigão do Oeste. Ela diz o seguinte: sistematizada. O professor tem seu horário definido durante o planejamento das aulas pelo coordenador. Não sistematizado, o uso é livre e depende do processo agendar seu horário. Então, aqui a participação novamente da Senilda. E mais uma vez ela está correta, de uma forma resumida, ela colocou tudo que deveria ser abordado. Vamos só verificar aqui para que vocês tenham uma base. Essa questão da gente verificar a resposta aqui no quadro é para aqueles que ainda estão em dúvida, não sei se eu coloquei minha resposta correta. Então aqui vocês conseguem ter uma base. Sistematizada. Quando os horários são definidos previamente durante o planejamento das aulas. O coordenador da escola designa um momento no ambiente de informática para cada professor. Então, nesse caso, o coordenador, né, ele está pegando e falando assim, ó, professor fulano de tal vai ficar na terça, às 7 horas da manhã. O professor Beltrano vai ficar na quarta, às 8 horas. Então, ele designa um horário para acesso, né? E a não sistematizada é o uso do ambiente de informática quando ele é livre e depende do interesse e necessidade do professor, que agenda seu horário. Então, a sistematizada, como estamos dizendo aqui, a coordenação já deixa esse horário agendado, né? Então, todas as vezes que o meu professor, toda semana, ou cada 15 dias, ou uma vez por mês, meu professor Alberto vai estar ali e vai precisar do laboratório. A não sistematizada não.
o meu professor precisou do laboratório, vai precisar do laboratório essa semana, ele vem agendar comigo. Ele chega em mim, olha, coordenadora, é o seguinte, eu vou precisar aplicar uma aula, que minha proposta educativa, né, para fazer com que o meu aluno ele tenha um complemento do assunto que a gente está abordando, então eu preciso do laboratório. Ele agenda, essa é a maneira não sistematizada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não é muito difícil separar uma da outra. E a questão 4. Com base no conteúdo estudado e, em sua opinião, cite algumas vantagens da informática na educação. E aí, professora? Então, vamos lá, a resposta. Da aluna Senilda, temos aqui a participação da Senilda e do Jaime. A Senilda diz o seguinte: a informática, quando usada de maneira correta, traz conhecimento, estimula novas línguas, ajuda na concentração, desperta curiosidade e facilita nos trabalhos em conjunto, na interação, na globalização. Então, essa aqui é a resposta da Senilda. A do Jaime, ele diz o seguinte: os alunos ganham autonomia nos trabalhos, podendo desenvolver boa parte das atividades sozinhos, de acordo com suas características pessoais, alternando de forma mais nítida ao aprendizado individualizado. Ou seja, aqui a gente observa na resposta dos dois como é importante nesse princípio da autonomia, a importância da informática ser usada de forma correta e também como ela faz parte desse processo da aprendizagem. É importante também que o aluno tenha conhecimento e saiba fazer, não só ter o computador ali, aquela máquina, mas também saiba o que ela disponibiliza e de que forma eu posso aproveitar cada componente curricular e levar para esses computadores. Uma outra questão que eu queria apontar é o seguinte: os computadores que o MEC encaminha, eles têm o sistema operacional Linux e a maioria deles já vem com jogos, vem com uma baita informação referente a cada disciplina, língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências. Então você precisa conhecer o que tem nesse computador que você possa estar utilizando e também, né, fazendo uma parceria muito boa com a disciplina também. E assim, tem que verificar sempre o conhecimento do aluno, né? Porque eu, como sou da área, Linux é uma ferramenta, é um sistema operacional muito difícil de manusear. Então, aí os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, tem que verificar como funciona, como dar uma aula teórica para os alunos, para que eles possam ir para a prática. E é como a professora falou, o aluno ele tem que saber qual é a ferramenta que ele está na mão, né? Não adianta eu entregar um computador para um aluno e falar, faça. Não, ele tem que conhecer quais são os princípios, né? O que aquele computador pode trazer de benefício para ele, o que ele pode estudar ali, quais são as ferramentas. Muitas das vezes a gente fica pensando assim, eu não tenho internet, eu não posso usar meu computador. Não, não é assim. A internet é uma ferramenta de pesquisa. Mas se eu tiver uma pesquisa impressa, eu tenho ali um editor de texto, eu quero fazer cálculos, eu tenho ali, né, uma planilha eletrônica, eu quero fazer uma apresentação, meu aluno precisa fazer uma apresentação de um trabalho, eu tenho ali, né, editores de apresentações. Então, não devemos ficar só presos à internet. A internet é um benefício? Mas é para pesquisa. Se o meu aluno tiver pesquisa na mão, o que ele precisa? Ele precisa da ferramenta em si. Ele precisa digitalizar aquilo ali. E outra coisa muito importante é lembrar, assim, que sempre verificar a ortografia dos alunos. Por quê? Porque eles perderam o hábito de escrever correto. Então, às vezes, eles vão lá escrever, né, e começam a digitar tudo errado. Por que eles digitam errado? Porque eles têm o vício de estar mexendo no celular hoje, mandando mensagem de texto. E na hora que eles mandam mensagem de texto, as palavras não vão inteiras. Não sei qual é o problema deles com as palavras inteiras. Então, é VC, né, de você, que, de que, né, ele coloca só o que. Então, assim, cadê? Eles colocam K e D, não fala a palavra correta. E aí, esse vício, ele leva para o dia a dia.
Se o professor não ficar orientando, ou se a gente não deixar isso claro para eles, para os nossos filhos, desde a nossa casa, olha filho, tenta escrever corretamente, evita estar com esses vícios de internet, vícios de digitação, porque isso daí pode te prejudicar no futuro. Então eu vou fazer uma redação do Enem, eu não consigo passar, por quê? Porque eu não sei o sentido das palavras, não é, né, professora? De fato, a questão da tecnologia, até mesmo a forma como se expressa nos diálogos online, ela de certa forma é levada para os textos em sala de aula. E os professores aí de língua portuguesa e outros professores que trabalham com produção de texto, ele tem essas dificuldades, porque a forma como se fala não é a forma como se escreve. Então, há uma distinção muito certa nesse sentido. Então, o falar é diferente do escrever. E a gente sabe também que os textos, ele tem um certo rigor na sua parte escrita. É a oralidade e a escrita. Então, esse universo tecnológico, ele termina por levar para a sala de aula esse palavreado, esse vocabulário específico do bate-papo. Até mesmo nas mensagens com celular no WhatsApp, a gente vai abreviando as palavras e a gente sabe que, no entanto, a própria língua portuguesa exige a parte escrita de forma correta. E isso daí deve ser corrigido dentro de sala de aula. Se o aluno, por quê? Porque na hora que o professor começa a verificar, né, na hora que o aluno começa a interagir com a máquina, com o computador, o professor tem que começar a verificar essas situações e começa a falar, não, aluno. E você, como técnico em multimeios, você deve estar sempre preparando esse laboratório para que o aluno ele tenha, né, uma zona de conforto. Pô, ele está no laboratório, está aconchegante, que a gente viu em várias, nós vimos em várias situações aqui que o ambiente ele deve ser, né, adequado a essa aula. Aí o aluno está ali com toda aquela mordomia, né? Está com o computador, está num ambiente adequado, está com iluminação adequada, está com um clima, né? Climatização adequada. O aluno tem que fazer o quê? Ele tem que dar o seu melhor. E aí que a gente parte para a nossa pergunta. Com base no conteúdo estudado, cite algumas vantagens da informática na educação. Aí aqui eu coloquei algumas respostas. Vamos discuti-las. A informática passa a estimular o aprendizado de novas línguas. Uai, professora, mas a informática que você está partindo para a parte de novas línguas, está entrando já para laboratórios de linguagem, né, professora? Isso. Mas não é porque hoje, nesse meio, né, quando começamos a mexer com o computador, começamos a ver que muitos dos softwares, que são programas, né, eles são em inglês, ou outros têm, né, alguma função em inglês, ou eles têm tanto em inglês quanto em português. Então o aluno começa a ficar curioso, fala assim, nossa, esse mesmo programa aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, o PDF, né? O mesmo PDF que tem em português tem em inglês. Então o aluno fala, então se essa ferramenta tem em inglês e em português, eu vou instalar em inglês para ter o hábito, né, de ler, tipo ferramentas, tools. Aí ele vai saber que, mesmo que não seja por saber a outra língua, mas por saber o caminho. Então estimula o aluno. O aluno começa a pensar, nossa, eu deveria aprender inglês. Por quê? Porque é uma linguagem que a maioria dos programas dos computadores, eles têm em inglês. E isso é um estímulo, né? Então a gente pode dizer que a informática ela faz ela estimula, correto, professora? Exatamente, muitos termos, né, são na língua inglesa e de certa forma nós vimos isso lá naquele laboratório de línguas, a importância desse segundo idioma, de entender, mesmo porque esse mundo globalizado ele exige esse domínio e esse conhecimento também dessa segunda língua. Isso mesmo. Outra é o que? Com as ferramentas disponíveis nos softwares, lembrando que softwares são programas de computador, os alunos, além de ficarem mais motivados, também se tornam mais criativos. Por que ele se torna mais criativo? Porque ele vai começar a verificar todo aquele mundo de ferramentas, né?
aquela gama de ferramentas onde, que nem eu falei para vocês, não devemos pensar num computador útil só com internet. Existem muitos programas que não precisam de internet para funcionar. Aí lá eles encontram um software de desenho e começam a desenhar naquele programa. E aí isso daí estimula a criatividade do aluno. O aluno está fazendo um trabalho para o professor, precisa colocar um desenho nesse trabalho, nessa apresentação. Ele mesmo executa esse desenho. Então, vocês estão entendendo? Uma coisa leva a outra. Então, o meu aluno ele vai ter acesso ao computador, onde o professor vai ministrar uma aula, onde eu como técnica em multimeios, eu estarei preparando esse laboratório. Aí o professor vai precisar de uma ferramenta, um software, né, que é um programa, e esse programa eu posso estar trazendo para o professor junto com ele um programa auxiliar. O professor, o que você vai fazer na aula? Aí o professor vai falar, eu vou fazer, eles vão elaborar uma apresentação no PowerPoint, que é um programa de apresentação, e aí eles vão precisar desenhar, ou vão precisar de cortar umas imagens, editar umas imagens. Aí eu já vou conversar com o técnico em informática e falar para ele, olha, o professor vai precisar de uma ferramenta que tenha a possibilidade de desenhar nela. E aí quando eu apresentar isso para o meu aluno, para o professor, e o professor apresentar para o aluno vai fazer o quê? O aluno vai se sentir estimulado, aí ele vai falar assim, não, vou mexer. Por quê? Porque o aluno é curioso, então você vai estimular a curiosidade dele e ele vai ficar mais criativo. Vocês estão entendendo que uma coisa leva a outra? Alunos com dificuldades de concentração tornam-se mais concentrados. Claro que eles vão se tornar mais concentrados, né, meninas? Por quê? Porque ali ele vai precisar de mais tempo, vai precisar de silêncio, vai precisar se concentrar no que está fazendo. Então, não há aquele aluno que é aquele imperativo, que fica se mexendo, que fica cutucando um no outro, que na hora que está na frente do computador, ele não se sinta preso àquilo dali e de olho, sabe? Assim, não, vou me concentrar aqui para sair bem feito, né, professora? Exatamente. As aulas expositivas perdem espaço para os trabalhos corporativos e práticos. Foi o que eu disse. Então, às vezes o aluno ele quer fazer aquilo dali, ele quer mexer. Por quê? Porque ele está curioso, né? Ele quer estar manuseando aquilo dali. Então, o professor não precisa mais estar expondo aquela aula com aqueles montes de slides. Coloca o aluno para preparar uma apresentação para você. Ele vai ter que ler, vai ter que entender o conteúdo e aí o aluno vai ter que apresentar. Outra é o quê? A informática contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação e de estrutura lógica do pensamento. E assim a gente finaliza. As aulas de informática, ela faz isso. Ela faz com que os alunos se estimulem, né? Que eles comecem a trabalhar, se desenvolver suas capacidades. E você, como técnico em multimeios, você está contribuindo para isso, porque você deixa aquele ambiente, né, para eles. E assim finalizamos a nossa última resposta. Tem alguém que enviou mais alguma, professora? Não. Tem somente essas respostas. Quero agradecer aos que participaram. Eu sei que está tendo interferência, né, por isso que nem todos acessam. Muito obrigada pela aula de hoje, foi bem gratificante. Lembrando do memorial de vocês, vocês devem registrar lá. Não pôde mandar a resposta? Registrem no memorial, né, professora? Exatamente, esse memorial ele é um documento importante nessa caminhada, onde você vai fazendo os registros das suas preocupações, suas dúvidas, seus pensamentos, é a sua caminhada diária. E eu sei que após o término do curso você fará boas leituras e vai ter boas recordações também. Eu também quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana de muitas realizações e a gente vai se encontrar no nosso próximo encontro. Então, uma ótima semana para vocês. Releem esse conteúdo, lembrando que a nossa próxima aula é continuação dessa e finalização. Então, releiam esse conteúdo porque se surgirem dúvidas, vocês já podem estar falando conosco na próxima aula. Ok? Ótima semana a todos e até a próxima.